Fala rapaziada, beleza? Anderson falando aqui, comigo Zed, o Alexandre. E gente, esse vídeo aqui vai ser o intuito de mostrar pra vocês a instalação de um HD. Se tu não viu o vídeo, eu comprei um HD com a ajuda de um amigo, que é o Alexandre, o Zed aqui. Ele que me ajudou a escolher o melhor HD, porque eu tava faltando armazenamento na minha máquina. Então eu escolhi um HD que inclusive tá aqui, né, Zed? Isso aí. Até se tu quiser falar, ele é um HD de 1TB, né? Um HD de 1TB, SATA da Seagate Barracuda. Um HD de 7200 RPM. Opa, é isso aí. Dá pra Barracuda, Seagate, tu acha na net, pesquisando no Google. É um bom HD. 7200 RPM, ótimo para games, armazenamento de games, de dados, é um disco rápido. Jogos de mundo aberto eu recomendo ainda deixar no SSD, priorizando a economia e mais espaço. Com certeza o HD de 1TB. Pode crer. 7200 RPM. Quem vai comprar um HD, o que o cara tem que olhar primeiro? É a leitura, que é o 7200. No caso de leitura e escrita, ou a rotação no caso, vai depender muito do uso. Mas a primeira coisa que o cara tem que ver é se tem espaço no PC. Espaço físico e conexão. Pode crer. No caso desse aqui é uma conexão SATA, é uma conexão, parece um Lzinho, tanto na parte da energia, que é esse maior, quanto na parte da transferência de dados. A gente vai mostrar ali depois na fonte e na placa-mãe. Show. E para quem comprou esse HD aí e quer fazer a instalação, o que o cara precisa? Precisa de algum cabo, alguma coisa? Uma chave Phillips, os parafusos específicos que eu vou mostrar depois. Boa. E um cabo SATA. Tá? O cabo SATA é o cabo que tem a conexão fêmea do conector aqui do HD. E o cabo de energia já está na fonte. Cara, eu tô dando risada porque os cachorros estão lá. A galera que segue o canal já sabe que tem os cachorros aqui. É a primeira vez aqui no canal, tem o Choco e o Quinjin, eles são os meus estagiários do canal. Então eles estão brincando com a bolinha, mas não liga com o barulho. Mas cara, só pra vocês saberem também, quando eu comprei o HD, ele veio só o HD, tá? Então esse cabo aqui, ele veio junto quando eu comprei na Pichau. Só me corrija se eu estou errado, ele vem com a placa-mãe esse cabo. Exatamente. Cabo SATA e parafusos normalmente vêm, no caso do cabo, com a placa-mãe e parafusos com o gabinete. Tá, show de bola. Acessórios do gabinete. Cara, sem mais delongas, primeiro, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like, o comentário que fortalece bastante. E também deixa no comentário se faz sentido conteúdos assim, porque eu acho que a gente está pensando até em fazer algo mais voltado na prática, trazer o Zed que manja mais e a gente fazer mais os conteúdos assim, tá bom? Sem mais delongas, vou transferir agora lá para a máquina para a gente ver o processo, tá bom? Então, rapaziada, tá aqui a nossa máquina, tá? A gente vai instalar nesse equipamento aqui o HD, que tá aqui. Zed, primeira coisa, o que o cara tem que fazer quando vai instalar o HD? É abrir a máquina, né? Ou não? Teoricamente, se for um PC novo, sim. Se for um PC que está instalado, tu vai fazer um upgrade, a gente tira o cabo da tomada, tá? Certifica que a fonte está desligada para não ter nenhum tipo de corrente passando por ela. Tira os cabos aqui que a gente não vai utilizar e aí sim a gente vai abrir a máquina. Nesse caso, é um gabinete chamado, com a tecnologia, né, ou a funcionalidade chamada toolless, ou seja, sem ferramenta para abertura. Então a gente só tira os parafusos realmente com a mão. Normalmente a primeira vez vem bem apertado, até por causa do transporte, então dá para usar uma chave Phillips. E a gente arrasta, desliza de lado a tampa. Ela sai. Tirou a tampa, a gente vai ter acesso à parte traseira da placa-mãe, digamos assim. Que talvez assuste a galera que não manja muito das Paranauê. Mas quando eu abri, meu Deus, quanta coisa. Bom, aqui ele vem de fábrica já montado, então ele está com o cabeamento preso em locais específicos, até para você ter um equipamento bonito visto do outro lado, que tem um vidro transparente, né? Não tem todo aquele cabo à mostra. E aí o restante do cabo da fonte, por não ser uma fonte modular, os cabos todos saem dela já, a gente tem aqui um emaranhado, mas isso aqui é comum, tá? Não é nada, porque foi empresa X ou Y. Isso aqui é comum porque tem um monte de cabo no momento não utilizado que tem que ir para algum lugar. Então, o que a gente faz? Primeiramente, vamos descobrir de onde são esses cabos com muita calma. E também, Zé, tipo assim, vai influenciar referente ao gabinete onde vai ficar o HD? Tipo assim, varia de gabinete para gabinete ou normalmente tem um padrão? Boa, não, exatamente, cara. Varia muito, velho. Gabinetes maiores, normalmente ele tem aqui uma estrutura de gaveta,
nessa parte, porque o gabinete ele vem um pouco mais para frente, é um gabinete um padrão até mesmo para water cooler. Então ele tem um padrão de gaveta, às vezes para 3 ou 4 HDs, ou até mesmo alguns gabinetes têm uma estrutura aqui no painel, onde os HDs ficariam dessa forma, digamos, né? Mas isso depende muito do gabinete. Esse aqui, no caso, pesquisando o modelo, a gente localizou que ele fica aqui na parte de baixo, onde tem uma furação específica para ele. Aí eu vou dar uma limpada aqui na área e a gente vai conseguir ver a furação. Então beleza, né, Zé? Tá ali o HD, posicionado, bonitinho. Ó, não tá batendo no cooler também, né? Isso que é importante. Exatamente. No caso de gabinetes com cooler, é bom que a gente cuide de não deixar nada obstruindo ali, senão, além de ficar um barulho chato, né, do atrito, vai acabar estragando teu cooler. Porque ele pode ficar rodando ali, o coolerzinho ali que tá ali no cantinho e vai que dê algum BO, né? Exato. O cabo a gente ainda vai arrumar, tá? Boa. E aí agora a questão do cabo agora, né? Beleza. Então o primeiro conector que a gente vai ter acesso aqui é o da fonte. Tá? Então tu localiza qual é o melhor cabo SATA de energia que você tem na fonte. A gente localizou aqui, é esse aqui. É um cabo que sai lá da fonte, tá? Ele tem esse padrão. Tá? Que é um Lzinho praticamente. Então nesse caso eu vou usar esse. Tá? Antes de conectar ele eu vou arrumar aqui o cabinho. Os cabinhos que foram para fora. Então beleza, já organizou aqui os cabos, né? Isso aí. Finalizar a organização melhor depois de conectar, mas vamos lá. Verifica onde é que está o finalzinho do L, a perninha do L aqui e no HD, e a gente conecta o cabo. Ó galera, mostrando aqui no ângulo para vocês, tá? Ó, o Zed simplesmente conectou ali aquele cabo no HD, que tá ali, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, tá conectado lá naquela entradinha do HD. Beleza? E agora, o que é o próximo passo, Zed? Organizar aqui rapidinho e vamos colocar o cabo SATA que transmite os dados. Esse aqui é o cabo de energia, é para ligar o HD a energia, né? Para ele ter condução elétrica aqui. Esse aí é o cabo? Esse é o cabo SATA, é o cabo de dados, tá? Boa. A gente vai utilizar aqui a ponta reta dele. Normalmente ele vem duas retas, ou uma reta e um L, tá? Vou usar a ponta reta por conta do espaço que a gente tem aqui. Também é um cabo que vai conectar direto. Ele tem um cliquezinho ali. É tipo uma porta RJ45, o cara tem que apertar, né? Não precisa ser muito forte, ó. Já conectou aqui. Ele entra bem facinho ali na porta. E já passar esse cabo aqui para dentro do gabinete, aproveitando que ele tem essa abertura. Deixa eu ver aqui, ó. Onde já passa o outro cabo, ó. Eu vou passar o cabo que a gente está utilizando agora. Passei ele para cá, parte dele fica aqui dentro. Por que a gente passa por aí? Porque a gente vai conectar em outro lugar isso aí, né? Isso, a gente vai conectar na placa-mãe, mas a gente usa os espaços de furação do gabinete para deixar os cabos mais organizados. Né? Boa. Aqui a gente tem um espaço um pouco menor, não dá para fazer aquele cable management, mas tá aqui dentro organizado. A gente já pode fechar a tampa. Show de bola. Então beleza, rapaziada, o Zed já fechou o outro lado da máquina. Esse aqui é o lado inverso daquele lado que a gente estava olhando, tá? Aqui é onde vai o vidro e já não tá com o vidro. E o que é aquele carinha ali mesmo, Zé? É uma placa-mãe, né? Isso. Então aqui esse retângulo vermelho aqui que a gente está vendo é a placa-mãe, é uma placa-mãe da Gigabyte, B450 Gaming, se eu não me engano, o modelo dela. Ela é uma placa de um chipset já acima do intermediário, que seria o A320. Então a B450 é um chipset que tem uma construção um pouquinho superior, a gente vê que tem blindagem aqui no PCI Express, onde vem uma placa de vídeo. Tem 2 slots de memória, apesar de normalmente esse chipset ter 4, mas que é uma placa do chipset superior com custo-benefício melhor, tá? A gente não precisa de mais de 16 GB hoje para jogar, por enquanto, né? Claro, vai de cada um. Mas aqui são 2 memórias de 8 GB, da Triforce, também da Pichal Game. Aqui é o cooler, né? Então a parte, o fan seria o cooler. E aqui embaixo o alumínio é o dissipador do processador. Embaixo tem o processador, que nesse caso é o Ryzen 4600G. É um processador com placa de vídeo integrada. Legal para jogos, tá? Como vocês veem nos vídeos aí do Anjo. Mas se você quiser colocar uma placa de vídeo off-board com mais memória para deixar o processador livre, é nesse slot aqui, ó. Bota aqui, show. Esse é um slot PCI Express X16 3.0. Cara, qualquer placa-mãe que tenha até um conector de 6 pinos, PCI Express, que é o que eu vi que tem aqui na fonte, e que suporte trabalhar
abaixo do que a fonte oferece. Aqui é uma fonte de 500, a gente consegue trabalhar em até com uma RTX 3060, o modelo padrão de 12 GB. Se não, teria que trocar a fonte daí. Muito acima disso, aí o ideal é trocar a fonte. Show. Tá? A RTX 3060 talvez eu esteja exagerando um pouquinho, tá? Mas depende, se for no modelo de um cooler, beleza. Com PC Express 6 pinos. Se for mais que isso, já pode complicar um pouco. Tá, e deixa eu perguntar, aquele cabo que a gente jogou, pra onde é que ele foi? Maravilha. Cabo SATA de dados do SSD tá aqui. Tá aí. Isso aí, ó. Que passou aí onde? A gente Passamos tem acesso ali, aqui. passou aqui por baixo, onde também estava passando o outro, tá? Então esse aqui que é o SATA, provavelmente o SATA 0, não estou enxergando, mas provavelmente é o SATA 0, tá o SATA do SSD, onde está o sistema operacional, ele vai iniciar no PC primeiro, por padrão. Caso tu queira mudar alguma coisa, pode mudar uma bis, mas por padrão seria aqui. Esse que a gente vai colocar agora, eu vou colocar logo atrás dele, tá? Nesse momento ele vai ficar obstruindo uma das conexões, mas por conta do cabo, num futuro upgrade a gente pode alterar esse cabo, mas como a gente não tem outro HD agora, não tem problema. Então, ele vai ficar aqui, tá? Nessa conexão. Esse cabo faz a transferência de dados, tá? Que acessa o teu jogo, teu arquivo de dados, etc. E agora a gente tem que configurar ele na placa-mãe, no sistema, no Windows. Mas na verdade, isso aqui que a gente acabou de fazer finaliza o processo de instalação do HD. Do HD, sim. Tá na mão, não tem mais nada pra fazer. Não. Aqui o importante é só... Até eu vou modificar aqui. Então aqui no caso eu só vou trocar a entrada, eu achei que aqui fica melhor para esse caso. Aqui, ó. Pronto. Ela fica livre ali, não fica obstruindo as outras. E a gente consegue posteriormente colocar mais discos, o que eu recomendo agora, se for fazer um upgrade, colocar mais SSD SATA, que a gente consegue colocar aqui na lateral do equipamento. Tá, só deixa eu te perguntar uma coisa. Então significa que tem 4 entradas SATA aqui, isso? Isso, a gente tem 4 entradas SATA. Tem que verificar na placa-mãe para ter certeza do que eu vou falar agora, tá? Aham. Aqui na entrada NVMe, onde a gente pode pôr um SSD M2, se eu não me engano, uma das conexões das linhas de comunicação são compartilhadas com uma das portas SATAs. Então, se um dia a gente for pôr um NVMe aqui, tem que confirmar essa informação e não utilizar essa porta SATA que for compartilhada. Fora isso, a gente tem aqui sim 4 entradas SATA. O gabinete, a princípio, comporta ou 2 HDs 2,5 ou um 2,5 e um 3,5, que é o que a gente já instalou aqui, mas de alguma forma talvez a gente consiga pôr um SSD SATA aqui no equipamento, já que ele não tem problema com impacto, né? A gente pode pôr junto com o outro de alguma forma. Show de bola. Mas então tá, agora é só fechar aqui o vidro aqui, ou... Exatamente, aqui né? finalizou, o resto é no sistema operacional. Boa então. Então bora fechar a máquina e depois ir lá pro sistema operacional. Então beleza, rapaziada, já estamos aqui na tela do computador. O que é o próximo passo aí, Zé, que a gente tem que fazer? Beleza, a gente vai ver se o disco está ou não alocado e se não tiver a gente vai alocar ele no sistema, tá? O que significa isso, né? Por mais que a gente tenha instalado nos cabos ali, ele pode não ser reconhecido automaticamente. Então a gente vai no menu iniciar, a gente começa a digitar a palavra partição, eu já vê que já aparece aqui na primeira opção, criar e formatar partições do disco rígido. A gente espera carregar essa página, ó, já apareceu para mim aqui nesse caso. Se não aparecer, eu vou dar um cancelar. Se aparecer é só dar um ok, mas eu vou cancelar para vamos fingir que não apareceu, tá? O que eu faço? Bom, o disco ele sempre vai aparecer como desconhecido ou não alocado, ou não inicializado, né? Tanto faz. Clicamos com o botão direito aqui no volume, tá? E dá um inicializar disco. Ele vai aparecer de novo aquela tela. A gente vai manter o GPT, tá? O tipo de partição GPT, que a gente não precisa mudar nada. Se for um disco principal, a gente deixaria em MBR, né? Onde a gente vai instalar o sistema. Uma explicação mais detalhada talvez no próximo vídeo. Boa. Inicializando o disco, ele vai automaticamente sumir aquele símbolozinho vermelho que tinha nele. Agora ele está apenas não alocado, tá? Não alocado significa o quê? Se a gente vir aqui no computador, vai aparecer só o SSD, ó. Ele não está aparecendo aqui ainda. Então a gente vai selecionar ele como um novo volume simples. A gente já tem ali o volume C, que é o disco principal. Possivelmente, como não tem nenhum outro disco espetado, ele já vai aparecer aqui com o padrão D. Vai ser o disco D2 pontos. A gente não precisa mudar nada, mas certifique-se que ele esteja em NTFS,
tá? Que é o formato de disco para transferência de volume maior. Se você quiser colocar um nome no volume, não tem problema. Quer mudar alguma coisa? O nome do disco? Tá, deixa eu até te perguntar, daí a gente já define o nome. O disco 0 ali é o que já tá na máquina. Isso. E aquele ali a gente vai deixar o sistema operacional? Ele já está o sistema operacional, a gente não vai mexer nele agora, mas normalmente se tu tá montando do zero, seria assim o disco quando a gente vai instalar o sistema operacional, mas a gente não estaria nessa tela, a gente ia estar na tela de formatação do Windows. Tá. Cara, a gente pode botar o nome, bota HD então, HD. Deixo ele como, vou colocar assim, ó, HD 1TB. Boa, fechou. Daí a gente sabe que Mas não é o SSD. dá pra mudar também, tá? Tá. Futuramente. Para jogos, para dados, para backup, como você preferir. Fechou. Obviamente, vai estar marcado a caixa de executar numa formatação rápida. Tudo bem, pode deixar. A gente avança. Conclui. E espera ele dar um ok aqui. Pronto, foi bem rapidinho. É um disco rápido, é um disco 7200 RPM. É um disco de uma marca boa. Então, isso é muito importante também, né? É um disco que não vai deixar a sua máquina lenta. É um disco rápido, né? Seagate, por exemplo, o modelo Barracuda. Então aqui ele já está como íntegro. A gente vai vir aqui de novo na nossa pastinha, ó. Ele já está aqui. Boa. Já apareceu, tá vazio, a gente não tem nenhum dado nele ainda. Mas se a gente voltar ali e verificar nas propriedades, a gente vai ver que é o HD que a gente acabou de instalar. É ST1000 DM010, que se você olhar na etiqueta, né, no rótulo do equipamento, esse é o modelo técnico, né, o CPF do equipamento. Ele já está instalado. E é isso aí. Fechou. E aí a última pergunta que eu queria te fazer, cara, eu já tenho jogos aqui no meu disco 0, que é o meu SSD. Eu posso alterar os jogos que eu já tenho nesse disco pro HD que a gente colocou agora, ou eu não consigo fazer essa alteração? Pode, e é bem interessante essa pergunta, importantíssima essa pergunta. Porque normalmente o que a gente tem na cabeça? Tô com os jogos aqui no disco C, eu vou copiar a pasta, né? Vou copiar aqui a pasta e vou colar aqui no outro, né? E dá ruim. Dá ruim. Por quê? Porque não é um arquivo, não é um arquivo de uso único, um arquivo de acesso rápido, etc. É uma instalação de um programa. Então, internamente, na origem ali daquela instalação, dentro ali, em algum lugar com zeros e uns que seja, está escrito assim, que a pasta do jogo tal, ela está instalada no disco C. Se eu mudar, ele vai continuar procurando no disco C. Então, para fazer essa alteração, a gente tem que fazer o quê? Jogos como Valorant, por exemplo, eu não consigo simplesmente transferir para lá. Eu vou ter que desinstalar. É a forma mais correta, ao meu ver, tá? Desinstala, apaga essa pasta e instala novamente, desejando que seja no disco D, tá? Beleza, se eu mover a pasta para outro disco, ele vai iniciar, atualizar e vai recuperar os arquivos e vai funcionar. Vai. Porém, tu vai ter resquícios no disco C e o disco C normalmente é um SSD. Tu não quer deixar o seu SSD ocupado, então qualquer giga é importante. Então eu prefiro desinstalar e instalar novamente no outro disco. Mas são jogos da Steam. No caso de jogos da Steam, Orange e outras plataformas, tem normalmente a opção de transferir arquivos locais. E aí sim, aí tu clica em transferir arquivos locais, né, de um disco para o outro e o próprio aplicativo vai fazer para você. Show. E agora juro que é a última mesmo. Cara, Tranquilo. Esse vídeo que a gente tá gravando aqui é um vídeo que a gente tá gravando do OBS Studio. Então, automaticamente, quando eu gravo os conteúdos, ele gera um arquivo que ele fica para esse HD ali, que no caso o SSD principal. A gente consegue configurar isso para que assim que eu colocar para gravar, todos os arquivos mais pesados, ele já fica ali nesse adicional, ou ele já vai ficar tudo ali no SSD? Ali? Não, a gente já consegue configurar. Eu não vou conseguir salvar a configuração porque a gente está gravando, mas seria nas configurações. Deixa eu localizar na parte de gravação, ó. Tá vendo que ela não deixa nem eu mexer porque tá apagado, porque a gente está usando, já está gravando. Então é mais ou menos aqui, ó. Na parte de gravação, a gente clica em explorar e joga direto pro disco, né? Ou uma coisa que eu prefiro fazer é já deixar tudo bonitinho. Eu posso vir aqui, criar uma pasta, botar OBS. Boa. Quando eu for ali fazer a configuração, eu peço para jogar para a pasta OBS. Quando eu começar a gravar, os arquivos vão vir direto para cá. Já vão ficar direto aí. Exatamente. Show de bola.
Tá? Então esse vídeo foi bem simples, foi só pra te explicar rapidamente como que faz esse processo. Se tu curtiu, deixa o like, comenta, se inscreve no canal e também diz aí se faz sentido vídeos simples, diretos, pra te ajudar, tá? Dessa forma, tá bom? Tamo junto! Quem tiver dúvida técnica, pergunta. Tamo Aí aí. o Anderson me traz de novo, quem sabe. E se eu não souber ele responder nos comentários, eu vou marcar o Zed pro Zed também responder. Fechou. Tá bom? Obrigado. Tamo junto, rapaziada! Feito! Valeu.